Estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Peço que você abra, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses. Nós chegamos no capítulo 3 agora. O capítulo 3 tem uma estrutura textual bem semelhante a uma estrutura de livros do Velho Testamento. Ele usa uma estrutura como se houvesse uma moldura no texto. Ele põe uma parte, um exemplo de um lado, põe outro exemplo de outro lado, e no meio ele bota o exemplo principal. É como se essas duas partes laterais, elas se vissem apenas como uma moldura, porque o assunto principal está no meio, é isso que ele quer falar. E no capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, um assunto que parece ser a moldura é sobre exemplos de vida para a gente seguir. Talvez a gente pudesse dizer que no tempo que a gente está vivendo, nós estamos precisando de bons exemplos, mas não apenas bons exemplos. Estamos precisando de exemplos que sejam bons e reais. Não adianta só ser bom exemplo, mas ser uma historinha fictícia, uma coisa que aparece apenas na mídia, mas exemplos reais. Ou seja, uma coisa que quando você chega perto, uma coisa que quando você começa a conviver, a participar, você diz: ah, rapaz, a coerência, é isso mesmo. E esse texto de Filipenses apresenta um exemplo real, um modelo real, uma coisa daquelas que constrange o coração da gente, parece resgatar a alma da gente. E toda vez que nós convivemos, ou nós temos o privilégio de interagir com exemplos de vida, exemplos de espiritualidade, parece que nossa alma é atraída, parece que o nosso coração então se fortalece e a gente caminha de uma maneira mais reta, mais sublime na presença do Senhor. Filipenses capítulo 3, nós vamos lê-lo todo. Vamos ler então. Pedir a você assim que guarde seu coração, preste bem atenção, especialmente os versículos 4 até o versículo 14, que é a parte central do texto. Diz assim então: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, quanto à justiça, a retidão, a procedimento, a maneira reta de viver, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, para ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer Jesus, e também conhecer o poder da sua ressurreição, e também conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Jesus na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, temos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo até chorando, eles são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Amém, aleluia. Ó Deus, mais uma vez eu venho aqui, Senhor, em humildade de coração, clamar. Abra-nos aqui, Senhor, a capacidade de interagir com o Teu Espírito, de receber dEle, de provar do Senhor, de descobrir as maravilhas da Tua lei, Pai. Abre-nos, Senhor, dilata-nos, amplia o nosso amor, toma-nos em todas as dimensões do Teu amor, Pai. Visita-nos aqui por meio da Tua graça e através do Teu Espírito ensina-nos. Ó Senhor, eu te peço isso. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Ok, irmãos? Já falei que Paulo é um grande exemplo de alegria. A gente está estudando na carta de Paulo aos Filipenses, teologia da alegria em face ao sofrimento. Paulo serve de modelo para a alegria, porque ele aprendeu a viver contente na situação ruim também, não apenas quando a coisa está bem boa. Então ele está desenvolvendo, à medida que escreve, uma maneira dos filipenses entender que dá para viver com Deus de maneira satisfeita, pleno, mesmo quando as angústias chegam, mesmo quando os problemas caem sobre nós, dá para viver bem com o Senhor e provar o melhor do Senhor, ainda aqui nessa terra. Dá para ter plenitude de alegria, dá para ter delícia perpetuamente, dá para provar a presença do Senhor, sim, dá. Mesmo que sejamos presos injustamente como Paulo, e talvez sejamos esquecidos como Paulo, talvez sofrendo infâmia e humilhação como Paulo, pouco importa, porque Paulo passava todas essas coisas, mas conseguia ter alegria. E ele começa o capítulo 3 dizendo: olha, eu não vou ficar desgostoso de repetir para vocês, quantas vezes for necessário, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Cada porção dessa epístola, ele traz a mesma mensagem. Ele quer reforçar, quer dizer, olha, o conteúdo, a essência é a gente ter alegria no Senhor. Alegria no Senhor muitas vezes será proveniente de boas convivências, de boas interações. Quando nós convivemos com pessoas que são bons exemplos de fé, bons exemplos de piedade, não apenas bons exemplos de conduta. Qual é a distinção que precisa ser feita? Uma coisa é a pessoa ter um procedimento ilibado, ser toda correta, honesta, moralmente eficaz, ser toda no padrão. Isso é um bom exemplo, mas é um bom exemplo de comportamento. No entanto, parece que Paulo chama a gente para uma coisa ainda superior a isso. Uma coisa muito maior do que só pessoas que têm boas condutas na terra. Paulo está dizendo que o melhor seria a gente conviver com pessoas que, além de terem um bom comportamento,
são pessoas que têm um coração voltados para Deus, pessoas que se deleitam no Senhor, pessoas que buscam o Senhor. É por isso que o texto apresenta, numa espécie de paralelismo, apresenta 3 exemplos para serem seguidos. E Paulo não tem a mínima vergonha de dizer que o exemplo que deve ser seguido, que deve ser imitado, é o dele. Ele está dizendo: me imitem, por favor, façam do jeito que eu estou fazendo, aprendam comigo a viver. Então, os 2 exemplos, antes da gente entrar no exemplo de Paulo, eu não quero perder tanto tempo falando sobre os maus exemplos. Os 2 exemplos que Paulo considera como sendo maus, talvez um deles a gente não considerasse tão mal assim. E o outro, certamente, para qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de consciência cristã, um pouquinho mais de tempo de igreja, o segundo exemplo, certamente a gente diria: rapaz, é um mau exemplo. Mas talvez um primeiro exemplo: muita gente desavisada no meio das igrejas estão terminando sendo ludibriadas ou sendo assaltadas, tomadas de assalto pelo primeiro exemplo. E o primeiro exemplo, ele fala que são pessoas que são como cães. Eu gosto que Paulo usa essa figura, não é a primeira vez. Quando Paulo está falando aos presbíteros de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, ele cita essa mesma figura. É claro, é uma analogia, ele está se referindo a um animal, mas ele está dizendo que são pessoas que agem como se fossem animais. Os cães, eles normalmente agem em matilha, e eles agem de forma concorde, com uma liderança forte para abater uma presa. Eles não abatem sozinhos, eles não são tão eficazes como, por exemplo, um felino grande que sozinho consegue matar sua presa. Normalmente os cães e os canídeos, eles precisam uns dos outros para emboscar e assim matar sua presa. Ele está dizendo que esse primeiro exemplo são maus obreiros, que são como cães, que normalmente eles se enraizam numa comunidade, e através desse enraizamento eles começam a morder, eles começam a destruir, dilacerar pessoas no meio da igreja. Ele chama esses cães de judaizantes, chamam de falsa circuncisão. A ideia, ou melhor, o que Paulo está tratando eficazmente é que haviam pessoas naquela época na igreja primitiva que, tendo dito conversão, tendo falado que se converteram, eles na verdade não se converteram a Jesus, eles se converteram um pouquinho, meio que a uma moda de momento. Na verdade, aqueles que são chamados os cães, eles eram judeus que talvez estivessem desgostosos com o judaísmo que estava naquela época prevalente. E o judaísmo daquela época tinha os seus próprios líderes, e tinham 2 correntes, normalmente as correntes mais fortes do judaísmo naquela época. Você vai encontrar os fariseus e os saduceus, e vai encontrar 2 escolas de teologia que forneciam substrato para essas 2 correntes. Então, naquela época, alguns judeus que tinham talvez feito a escola farisaica, ou talvez feito a escola dos saduceus, aqueles homens mais cultos não conseguiam encontrar oportunidade de ascensão entre os judeus. Eles estavam desgostosos. E quando chegou Paulo anunciando o evangelho, e o evangelho parecia, a primeiro momento, uma subversão ao judaísmo, especialmente para aqueles que eram judeus, parecia tipo assim um movimento meio revolucionário para sair do judaísmo e agora ter uma espécie de judaísmo mais puro, uma religião mais pura. Então esses homens entenderam, acharam que tinham se convertido, e quando eles acharam que se converteram, eles foram para a igreja cristã. E na igreja cristã eles começaram, através de muita astúcia, e também porque eles conhecem muito as Escrituras, conhecem muito o Velho Testamento, eles começaram a ensinar o povo da igreja os ritos, os processos, a fórmula de vida do judeu do Velho Testamento. Isso quer dizer que, fora o sacrifício de animais, que naquela época não estava sendo feito, fora o sacrifício de animais, todas as outras coisas que os judeus faziam a fim de terem uma vida espiritual elevada,
um cristão também deveria fazer, inclusive a circuncisão como sinal do pacto e da aliança, mas deveria guardar o sábado, mas deveria fazer as festas cerimoniais, deveria ter a cerimônia da purificação a cada dia, deveria guardar cada rito e cada processo daquilo que, sob a vista desses judaizantes, seria guardar a lei. Então esses homens, muitos deles assim inquietos e talvez insatisfeitos com o judaísmo, eles migraram para o cristianismo, achando que ali eles teriam a oportunidade de se tornarem os líderes. E esses homens eram facciosos por natureza. No coração havia rebeldia. Eles não se subordinavam a nenhuma liderança. E quando eles encontraram Paulo como sendo o líder da igreja, e não apenas Paulo, mas a gente já viu no domingo passado que Paulo também enviou Timóteo, enviou Epafrodito, ou seja, outros obreiros que Paulo tinha discipulado estavam sendo enviados também para as igrejas. Quando essa raça de pessoas mais cultas no judaísmo começaram a querer se tornar líderes no cristianismo, eles começaram a destruir a piedade. Porque a piedade não é fruto de comportamento. Algumas pessoas acham que se elas se comportarem bem, elas vão se tornar mais crentes, mais piedosas. E essa é a fórmula demoníaca para interpretar a vida com Deus. A vida com Deus não é fruto do que nós fazemos, mas é fruto do amor que temos. É diferente. Ou seja, o fim não pode ser a vida, a finalidade não pode ser eu me comporto bem, eu ajo assim de uma maneira muito disciplinada, faço todos os ritos, faço todos os processos, faço tudo o que se espera de um crente, e aí então eu vou ter uma vida cristã maior, mais elevada. Nos nossos dias, muitas pessoas pensam que, por exemplo, um pastor, ele é mais crente, até mais espiritual do que os demais da comunidade, e acham assim que o pastor tem uma responsabilidade de ser mais crente. E quando se fala em ser mais crente, nessa linguagem que a gente está usando aqui, diz respeito ao comportamento. Por exemplo, o pastor não deveria mentir, mas eu que sou um crente comum, uma mentirinha aqui não tem problema nenhum não. O pastor não deveria assim praticar nenhuma imoralidade, mas eu que sou assim um crente comum ali e tal, custa nada uma pornografiazinha, besteira, isso não tem problema. Ou seja, a ideia mais ou menos do tempo de hoje é que essa casta sacerdotal, os pastores, os líderes, eles aparentemente precisam ser mais crentes. E quando a gente fala de mais crentes nessa linguagem, a gente está falando meio que um negócio judaizante, ou seja, é o comportamento que está valendo, não é nem o amor a Deus, a piedade, não é nem a devoção, o quanto se ama e se quer viver com Deus. Paulo está dizendo que aqueles obreiros, aqueles líderes que estavam se levantando na igreja primitiva, eles eram uma peste, que não serviam para aquela comunidade e nem para nenhuma outra. E está dizendo para os irmãos da igreja: olha, não observem esse exemplo. São pessoas que têm uma excelente conduta, mas na verdade, enquanto eles não ensinam vida com Deus, eles ensinam simplesmente uma vida comportamental. Irmãos, muitos processos de ensino dentro de igreja são processos de simplesmente domesticar o velho homem, de simplesmente padronizar comportamento de crente. É quando a religião se torna a religião de não pode isso, não pode aquilo outro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Quando o que pauta a nossa vida com Deus é simplesmente o pode e não pode, o que pauta é o que deve e o que não deve ser feito. Quando isso é o que designa a nossa vida espiritual, nós estamos com um problema, porque estamos seguindo um mau exemplo. Esse não é o verdadeiro exemplo. Mas a maioria de nós, talvez, a gente se alegraria, já ficaria satisfeito se simplesmente tivéssemos
uma boa conduta. E acontece que muita gente procura igreja, seja as graças, seja qual for outra igreja aí evangélica, procura justamente para isso. Eu já vi pessoas dizendo assim, por exemplo, pessoas com filhos pequenos, pessoas que vão ter filhos, aí estão assim desviadas da fé, faz tempo que não frequenta a igreja, aí diz assim, rapaz, eu vou ter filho, eu preciso agora ir para a igreja, porque meu filho precisa ser criado num bom ambiente, precisa ser criado com boas pessoas, ser educado de uma boa maneira, um jeito ali diferente de viver. Isso não é a vida de Deus. Isso é até uma coisa boa socialmente, mas isso é educação doméstica. Educação doméstica, até um descrente pode ter honestidade, retidão, moralidade, justiça, o tratamento direito das pessoas mais idosas, o tratamento para com as crianças, o bom comportamento social, entrar e sair no lugar com respeito. Isso é simplesmente educação doméstica. E às vezes as pessoas estão querendo meio que falsear essa educação doméstica numa espécie de educação de igreja. E aí a igreja, além de ensinar como entra, como sai, como fala em público, como é que tem que se comportar socialmente, a igreja também teria que dizer assim, você tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer aquilo outro. E as regras parecem se sobrepor como sendo a legitimidade da vida espiritual. Quando isso acontece, as pessoas que assim agem, elas terminam se tornando como cães, como um cachorro no meio da igreja. Agem como se fosse uma espécie de ramificação que muitas vezes tragam a saúde espiritual de pessoas que estão incautas, pessoas que acabaram de se converter, pessoas que ainda estão frágeis, pessoas que estão às vezes caindo em pecado, elas são simplesmente mordiscadas e terminam sendo tragadas por cães que são acusadores, que normalmente são juízes, normalmente são legalistas, são pessoas que normalmente não têm amor, elas simplesmente se estabelecem como se fosse uma casta, como se fossem as mais puras, como se fossem as mais nobres, por causa de comportamento. Para isso, para a gente entender isso melhor, eu diria que toda vez que a nossa vida com Deus está tornando a gente mais arrogante, a gente está pendendo, está seguindo na escola dos cães. Porque normalmente a arrogância eclesiástica é um vírus mortal dentro da igreja. Pessoas que se acham mais santas do que as outras, pessoas que se acham melhores do que as outras, por causa do seu comportamento, por causa da sua conduta. Essas pessoas, Paulo está dizendo, elas são uma peste dentro da igreja. Esse é o primeiro grupo. Então, irmão, eu preciso dizer para você, líderes, seja na Igreja das Graças, ou seja onde for, que começam a despontar com legalismo, com estranheza contra a liderança, se tornando insubmissos, líderes que são meio rebeldes, revoltados, é para a gente estranhar. E nunca aceite tais líderes como exemplo, porque eles no máximo vão ensinar a gente a ter bons comportamentos, mas não vão ensinar a gente a ter vida com Deus e a vida de Deus. O segundo grupo nós vamos encontrar na parte final desse texto. Paulo diz que eles são pessoas cujo Deus deles é o ventre, os apetites, as vontades pessoais, as suas próprias elucubrações, os seus próprios pensamentos. São pessoas que normalmente legitimam o seu procedimento, dizendo que não tem nada demais, que basta você querer para assim fazer. Paulo chama esse segundo grupo de inimigos da cruz de Cristo. Se o primeiro grupo pode ser chamado do grupo dos legalistas, e são os judaizantes, o segundo grupo a gente pode chamar dos antinomianistas.
Talvez o nome seja um pouquinho complicado, mas é o melhor nome. Ou seja, são aqueles que são contra a lei, contra a ordem, contra a disciplina, contra o que é correto. Sempre vai haver no grupo da igreja também pessoas que muitas vezes, por deturpar a doutrina da graça, por deturpar o ensino sobre a longanimidade, sobre o amor, sobre a bondade de Deus, pessoas que não querem tratar pecados, que não querem tratar posturas pecaminosas, não querem tratar atividades incorretas e até condutas erradas. Não só as condutas imorais, mas as condutas erradas. São pessoas que normalmente também se indispõem contra a palavra e se indispõem contra aquilo que é certo, contra aquilo que é justo, contra aquilo que é moralmente correto, contra aquilo que é eticamente correto e, sobretudo, se indispõem contra a liderança. No capítulo 1 da epístola às Filipenses, Paulo disse que haviam líderes que estavam pregando a Cristo na igreja para tentar suscitar tribulação às cadeias de Paulo. Ou seja, eram pessoas que estavam fazendo a pregação do Evangelho porque eles queriam de alguma maneira o prejuízo de Paulo. Eles não estavam interessados que as pessoas fossem convertidas, mas eles estavam interessados que Paulo lá na cadeia se sentisse diminuído, humilhado, envergonhado, substituído talvez. E Paulo disse, olha, nem me importo se Jesus Cristo estivesse sendo pregado, se pessoas estão se abraçando com Jesus, estão vivendo com Jesus, rapaz, eu vou me alegrar ainda mais, porque Deus usa até isso. Ou seja, é possível que um ou outro desses líderes maus ensinem Jesus, às vezes com uma motivação errada, mas podem até ensinar Jesus, e isso torna o quadro ainda mais complicado, porque muitas vezes é difícil a gente discernir que essas pessoas estão vivendo em pecado, porque elas falam com base nas Escrituras, elas falam dos seus procedimentos, falam da sua cultura, falam do seu jeito, muitas vezes baseado na Escritura. Acontece que a base que se usa nas Escrituras para se insubordinar, para se rebelar, para agir contra o outro, normalmente são bases defeituosas. Em outras palavras, a pessoa usa o texto fora do contexto, usa o texto sem a interpretação correta do texto, usa o texto muitas vezes contra o próprio texto, contra a própria palavra de Deus. Então elas asseveram que é a palavra de Deus, quando na verdade não é palavra de Deus. Aquilo ali é uma ideologia muitas vezes até contrária à própria palavra de Deus. Na história da igreja cristã, sempre existiu grupos de pessoas muito cultas, muito capazes, com muito conhecimento, inclusive da Bíblia, que se auto-intitularam, elas mesmas, capazes de averiguar nas Escrituras o que deveria e o que não deveria ser lido nas Escrituras. No século XIX, começo do século XIX, e até o final do século XVIII, nós vamos encontrar um grupo de elite, de pessoas extremamente cultas, vindas da universidade, estudiosos profundos no texto grego, no texto hebraico, que se auto-intitularam alta crítica. Eles faziam análise do texto para dizer finalmente o que no texto original era a palavra de Deus e o que no texto original não era a palavra de Deus. E assim eles pegavam a Bíblia e quase que esquartejavam a Bíblia dizendo, essa parte é Bíblia, mas essa parte aqui não, essa parte aqui foi o autor que escreveu por conta dele mesmo, pela cabeça dele mesmo. Hoje parece que esse mesmo tipo de comportamento e pensamento tem entrado na igreja de uma forma mais sorrateira, não é tão descarada. Talvez se fosse tão descarada assim para os cristãos comuns como eu e você, a gente ia dizer, opa, que é isso? Está esquartejando as Escrituras, eu não aceito não. Mas hoje ela aparece de maneira mais sorrateira. É quando alguém pega e diz, por exemplo, está lendo um texto do Velho Testamento e diz assim, rapaz, esse texto aqui só diz respeito ao Velho Testamento, já não se encaixa mais com a vida do Novo Testamento, não sabe transpor o texto do Velho Testamento para uma realidade do Novo Testamento.
e assim termina manietando as Escrituras, impedindo que as Escrituras do Velho Testamento falem com toda a ousadia e intrepidez como ela precisa falar para nós hoje, a igreja desse século. Outro tipo de procedimento que normalmente faz parte desses inimigos da cruz de Cristo são aqueles que, por causa das suas próprias condutas pessoais, eles passam a legitimar o seu comportamento. Quando Jesus escreve as cartas ao Apocalipse, às igrejas do Apocalipse, o próprio Jesus diz que algumas igrejas estavam tendo problemas graves, porque elas suportavam a doutrina de Balaão, elas suportavam a doutrina de Jezabel. São exemplos do Velho Testamento que Jesus está usando de pessoas que interpretaram erradamente as Escrituras e, para fazerem as suas próprias vontades, elas asseveraram um ensino errado como se fosse a autoridade das Escrituras para continuarem fazendo o erro. Assim eu tenho encontrado, por exemplo, algum tempo atrás, um pastor que vinha pregar inclusive nos jovens daqui da Igreja das Graças, e depois ele foi impedido por causa da corrente de teologia. Para ele, hoje em dia, por uma questão social, por uma questão de evolução mental, porque as pessoas são muito mais evoluídas na época de hoje do que eram no primeiro século, ele entende que não tem problema nenhum que o jovem solteiro cristão tenha relações sexuais antes do casamento. É um pastor formado no seminário presbiteriano, um pastor muito culto, professor, um cara acadêmico, extremamente culto, com a cabeça brilhante, no entanto está ensinando mentira, está ensinando contra as Escrituras. Nós podemos citar alguns exemplos, talvez não valha a pena, até porque a gente vai perder tempo, mas quantas pessoas estão ensinando contra as Escrituras por causa da sua própria vida? Alguém que, por exemplo, se divorciou e então passa a assumir que o divórcio sim, pode acontecer de qualquer maneira, de qualquer caso, sem problema nenhum. Alguém que está vivendo uma postura de prostituição, então está lá vivendo uma conduta errada, imoral, mas começa a dizer, a graça do Senhor já basta, já é suficiente, eu posso fazer isso, Deus me vê, Deus me perdoa, Deus me abençoa. Olha, quem é alguém para me julgar? Não, ninguém pode julgar ninguém. A Bíblia diz isso: não julgueis uns aos outros, que com a medida com que tiver de medido, vos medirão também. Isso é o tipo do procedimento dos inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus deles é o ventre. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que a maneira deles interpretarem as Escrituras e ensinarem as Escrituras eles usam as Escrituras para simplesmente benefício próprio. Eles distorcem o ensino para simplesmente que a Escritura diga que eles estão certos. Quando a gente interpreta as Escrituras da maneira correta, a parte mais difícil da interpretação não é ter conhecimento. A parte mais difícil da interpretação é que muitas vezes, enquanto a gente está interpretando, o texto está ferindo a gente. O texto está dizendo, você está errado, você precisa mudar. O texto bíblico, ele não tem pena. Ele confronta o pecado, ele fala dos erros, ele trata, ele diz, olha, não pode continuar assim. E qualquer pessoa que queira ser íntegra diante das Escrituras, enquanto ensina as Escrituras, enquanto prega as Escrituras, está sendo ele mesmo chocado pelas Escrituras, avaliado pelas Escrituras, questionado pelas Escrituras. Assim, o pregador sempre é menor do que o próprio texto. Porque o texto é maior do que qualquer pregador, o texto é maior do que qualquer obreiro, maior do que qualquer pastor, maior do que qualquer líder. O texto é o texto. E o pregador, sim, esse precisa aprender com o texto, se submeter ao texto e ensinar o texto e não as suas ideologias. Normalmente, esses inimigos da cruz de Cristo, como um perfil traçado na história que você pode encontrar, os inimigos da cruz de Cristo normalmente são pessoas que estão no meio da igreja e são pessoas extremamente simpáticas. São pessoas que normalmente acolhem os faltosos, acolhem os rebeldes, acolhem as pessoas que estão contra Deus e contra a moral e contra os bons costumes. São pessoas que acolhem aqueles facciosos, os rebeldes, acolhem normalmente. Assim a gente tem dois grupos, que Paulo diz, esses são péssimos exemplos. O primeiro grupo são os moralistas de plantão, são os legalistas,
aqueles que se acham melhores, se acham mais santos, se acham mais elevados do que os demais. O segundo grupo são aqueles assim bem sorridentes, bem acolhedores, que usam o pretexto da graça para asseverar que não tem problema você pecar. Você pode viver do jeito que você quiser, você pode ter a conduta que você quiser, porque Deus já lhe ama, Deus já lhe perdoa, a graça já é suficiente. E usa isso como um estrado, como subsídio, para poder continuar na conduta errada. Paulo diz, por favor, irmãos, não vão por esse caminho. Nós temos, eu tenho, você tem uma tendência. Talvez um dos dois lados é a nossa principal tendência. Certa vez, Ronaldo Lidório, pregando sobre esse texto, ensinando isso que eu estou ensinando, ele falou que todo ser humano tem uma inclinação. Ou uma inclinação mais moralista, ou uma inclinação mais, como é que eu vou dizer? Mais libertina, pronto, por assim dizer. Ou uma inclinação onde você normalmente é mais castrado, mais puritano, mais legalista, ou uma outra inclinação onde você é mais liberado, mais desleixado, mais desorganizado, onde você diz assim, não tem nada demais, não tem nada demais. Qual é a sua? Qual é a sua inclinação? Qual dos dois grupos normalmente você se sentiria mais em casa dentro da igreja? Eu posso dizer para você, qualquer igreja, em qualquer lugar no mundo, vai se encontrar os dois grupos. Vai se encontrar os dois líderes. Você vai encontrar. E Paulo se coloca no meio, não é nem de um grupo, nem é do outro grupo, e Paulo diz, o exemplo é o meu. Sigam o meu exemplo. E quando Paulo assume que o exemplo é o dele, quem precisa seguir o exemplo dele sou eu. E qualquer outro que queira ter piedade, queira ter vida com Deus. Ou seja, não é uma questão de simplesmente aprender comportamento de crente, é aprender a viver com Deus, é aprender a ter um relacionamento real com Deus. E Paulo diz então quais são as marcas de alguém que vai viver com Deus, que decidiu viver com Deus. As marcas são simples, elas são simples, não são fáceis. Elas não são aquelas que a gente gostaria, mas elas são simples, extremamente simples. E a primeira marca que a gente pode encontrar, a primeira marca é morte. A morte do ego. Ronaldo também, uma vez pregando, falou que o principal chamado de Deus não é o chamado missionário, não é o chamado de evangelização, não é o chamado de qualquer obra. Mas o primeiro e o principal chamado de Deus, Deus nos chama para a morte. Jesus disse isso. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem não perder a sua vida por amor de mim, não é digno de mim. Portanto, só há uma maneira, e a maneira é simples, é assumir que tudo o que construímos, tudo o que conquistamos, tudo aquilo que de alguma maneira parece dizer que nós somos de alguma maneira importante, de alguma maneira especial, de alguma maneira particular, tudo aquilo que tenta configurar a nossa existência, nós precisamos considerá-las como refúgio, e isso é morte. É você perder completamente a identidade dos supérfluos. Paulo disse, olha, eu poderia me considerar o maior de todos, o grande exemplo, eu poderia me considerar o suprassumo, afinal de contas, quem desses obreiros aí, desses judaizantes, desses legalistas, quem deles tem o que eu tenho? Eu sou por nascimento um cara bom, eu sou por criação um dos melhores, eu sou por formação excelente, e não bastasse todo o currículo, eu ainda tenho um diferencial. Eu vivo reto, eu vivo justo. Quem conviver comigo não vai ver um comportamento dúbio, vai ver um comportamento assertivo e acertado. Eu sou justo, eu sou irrepreensível. Se alguém conviver comigo, vai dizer, esse cara é direito, esse aí é direito. Eu sou assim, Paulo diz.
Mas tudo isso, ou seja, o meu nascimento, o meu leito, a minha formação, a minha retidão, os recursos todos que eu adquiri ao longo da vida, tudo isso, eu não me apego mais. Não conseguem dizer quem eu sou. Essas coisas eu abri mão delas. Eu na verdade cheguei a considerar que elas são esterco. Elas são refúgio. Elas são vômito. Não prestam para mim. Isso é alarmante. Irmãos, Paulo não está dizendo para a gente assim: rapaz, considere assim sua família um lixo. Considere os cursos que você fez um lixo. Considere a sua reputação um lixo. Paulo não está dizendo, não está querendo dizer para a gente que a gente vai pegar todos os pacotes de bênção, de crescimento e de investimento que a gente fez na vida e a gente considerar como lixo. O que Paulo está dizendo é que todas essas bênçãos de Deus e todas essas conquistas pessoais, quando elas servem para nos afirmar, para dizer para nós quem nós somos, a importância que temos, para de alguma maneira gerar em nós alguma arrogância, alguma supremacia, alguma identidade, quando essas coisas servem para nós, para esse fim, nós precisamos considerá-las como refúgio, como esterco, como coisa que não serve, porque de fato não serve. Pessoas que são arrogantes, pessoas mesmo na igreja, que por causa da sua conduta, ou por causa do seu currículo familiar, ou por causa dos cursos que fez, por causa do grau de competência, o grau de conhecimento, pessoas que se consideram melhores, maiores, mais nobres do que as demais, essas pessoas normalmente são pessoas prejudiciais ao corpo de Cristo. E são prejudiciais a elas mesmas. É quase que impossível a gente conseguir conviver com uma pessoa arrogante. É quase que insuportável estar junto de uma pessoa que se acha melhor do que as outras. E Paulo está dizendo assim: eu considerei todas essas coisas como refúgio, porque na verdade elas não conseguem me definir. Não conseguem. O que é que lhe define, irmão? O que é que lhe define como cristão? É o seu procedimento certo. Algumas pessoas, até daqui da Igreja das Graças, acham que são crentes porque nasceram num lar evangélico. Eu já vi pais dizendo assim: meu filho é crente, ele fez profissão de fé, meu filho é crente, ele diz que é crente, mas o menino ou a menina não tem nada de crente, não vive com Deus, não anda com Deus, não lê a palavra, não guarda a palavra, não tem interesse na igreja, só tem interesse nas farras, só tem interesse na vaidade pessoal, só tem interesse em si mesmo. Não há nenhuma evidência exterior de que aquela pessoa seja crente, mas os pais acham que o filho é crente porque batizou na infância, ou porque diz assim: eu criei na igreja, e o filho não é. Talvez hajam pessoas aqui nesse momento que foram criadas na igreja e acham que são o que são só porque foram criadas na igreja. Não são. Ou melhor, era bom que não se achasse, não se sentisse, a partir dessa base, não se sentissem melhor. Era melhor largar isso e dizer: rapaz, eu preciso é de Deus. Eu preciso é de Jesus. Segunda coisa que Paulo diz como sendo um elemento para que a gente tenha essa vida com Deus e essa vida de Deus. Ele diz que é necessário, pelo menos para ele foi necessário, querer Jesus. Querer conhecer Jesus. Querer ser achado em Jesus. Querer provar a ressurreição de Jesus. Paulo diz, em outras palavras, que a vida dele adquiriu uma única meta.
Ele queria conhecer Jesus, amar Jesus, conhecer o poder da ressurreição de Jesus. Ele queria ser achado em Jesus. Essas expressões, elas são as expressões mais fortes no texto. Ou seja, se existe um momento onde Paulo, na escrita desse texto, ele está dando ênfase, são essas aqui. É quando Paulo está dizendo: o exemplo que eu tenho para dar não é um exemplo de procedimento apenas, mas o exemplo que eu tenho para dar é que alguém que chegue perto de mim, que venha conviver comigo, vai descobrir que eu amo Deus, eu quero Deus, eu busco a Deus, eu quero ser achado em Jesus, eu quero conhecer o poder da ressurreição de Jesus, que me faz vitorioso contra o pecado, contra a iniquidade, que me faz vitorioso contra o mal que habita em mim. Eu quero Deus. Essa é uma meta, não é apenas um alvo qualquer, é o foco, é o centro da atenção de Paulo. Posso dizer então que, baseado nisso, segundo elemento simples de uma vida com Deus é quando a gente não negocia o alvo. Se o primeiro elemento simples é morrer, é simplesmente largar essas outras pretensões, essas outras coisas que tentam causarem na gente alguma identidade. O segundo elemento é esse foco, essa busca essencial. Eu quero é Deus. Dois elementos simples, vitais, cruciais, que vão se evidenciar numa constante busca, vão se evidenciar. Paulo mesmo diz: não que eu julgue havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero esse negócio, eu vou atrás desse negócio, eu persigo esse negócio, eu quero Jesus, eu quero ser achado em Jesus, eu amo Jesus, eu quero conhecer o poder da ressurreição, porque eu quero vencer a minha iniquidade. Então não é só ter bom comportamento, mas é ter piedade. E a palavra piedade pode ser bem definida de uma maneira muito simples, como caminhar com Deus, proximidade de Deus. Isso é uma marca real do cristianismo. Pessoas que se acham crentes, mas não têm na alma esse querer, esse ímpeto por Jesus, poderiam e deveriam analisar e perguntar: será que realmente eu sou crente? Se eu não tenho essa inclinação, se normalmente o que me move são só as minhas vontades pessoais, o que me faz orar são os meus desejos pessoais, o que me faz ir para a igreja é para ver se Deus organiza e ajeita as minhas vontades. O que me faz muitas vezes ler a Bíblia é para ver se eu acho uma palavra de conforto para as minhas vontades. Ou será, irmãos, que o que tem acontecido com você é o que acontecia com Paulo, que às vezes tropeça, às vezes erra e peca, mas quer Deus, se levanta para buscar a Deus, se levanta porque Deus é o único lugar onde você se sente vivo. Eu considerei todas as coisas como perda e como refúgio para amar a Cristo e ser achado nele, e para o conhecer e conhecer o poder da sua ressurreição, não através de uma justiça própria, mas da justiça proveniente da fé em Cristo Jesus. Eu quero isso, Paulo diz. Paulo diz, então, se você pensar de uma forma diferente, não tem problema, um dia Deus vai iluminar você e vai pensar da mesma maneira, porque essa é a única maneira bíblica,
de se pensar a respeito da vida com Deus. A única. Com essa simplicidade tremenda que revoluciona tudo dentro de nós. Tudo que antes era considerado como reputação, vaidade, alvo, significado, significância, tudo que era tão importante perdeu o valor porque eu morri. Eu morri para mim mesmo. E agora eu vivo. Eu vivo em Cristo. Sendo achado nele, eu vivo buscando Jesus, amando Jesus e querendo provar em cada embate contra o mal, em cada embate contra o pecado, querendo provar o poder da sua ressurreição. Somos chamados por Deus aqui nessa tarde, noite, para... Vamos buscar Deus, irmão, o que é que você acha? Vamos se alegrar em Deus, o que é que você acha? Vamos atrás desse negócio. Talvez hoje puder dizer, rapaz, é isso mesmo. Eu sinto isso, pastor, você está falando aí, eu sinto no meu coração uma vibração, uma vontade. Eu quero esse negócio, pastor, eu quero. Vamos buscar Deus, irmão. Vamos buscar. Para isso a gente vai precisar de disciplina, vai. A gente vai precisar organizar a vida, vai. A gente vai precisar lutar contra o pecado, vai. A gente vai precisar aperfeiçoar a moralidade da gente, vai. A gente vai precisar aperfeiçoar a ética da gente, a gente vai. A gente vai precisar conhecer a Bíblia e ler a Bíblia, vai. Vai precisar participar de cultos, vai. Vai precisar participar de grupos pequenos, vai. Vai precisar participar de reuniões de oração, vai. Vai precisar participar de atividades de ministério da igreja, vai. Vai precisar, porque tudo isso vai ajudar a gente a conhecer mais a Deus. Se envolver mais seriamente com Deus. Tudo isso vai ser a estrutura, a plataforma de vida de alguém que está querendo Deus. Porque tudo que a gente quer de verdade, tudo que realmente importa para a gente, faz com que a gente reestruture a vida a fim de alcançar o que a gente quer. Tudo. Quando a gente quer, quando de fato a gente quer, a gente remodela tudo para alcançar aquilo lá. Vida com Deus é isso. Também é só isso. Simples. Sem muita munganga. Sem macumba. Sem para que isso ou aquilo outro. Sem não podes e também sem permissividade. Vida com Deus é: eu perdi a mim mesmo. E agora eu quero Jesus. Ponto final. Vamos orar. Prepare-se aí diante do Senhor. Ore. Eu pergunto a você se você pode orar dizendo assim para o Senhor agora: Senhor, eu te quero. Eu quero esse negócio. Vamos orar. Senhor, nós te queremos. Queremos sim, Deus, eu quero, Deus. Então eu peço ao Senhor que nesse momento que a gente apresenta essa vontade, o Senhor nos dê, Senhor, nos dê, por favor, a condição, a estrutura, a restauração da vida para a gente fazer isso, te buscar. A gente se comprometer e prosseguir, a gente não abandonar o alvo, a gente não desfocar. Senhor, obrigado porque o Senhor nos chamou hoje mais uma vez. Agora que estamos diante da tua mesa e diante da ceia do Senhor, eu peço que o Senhor nos abençoe por meio da ceia, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos aqui, a mim também, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.